A fé inabalável de Abraão e as promessas de Deus. Abraão era um homem muito fiel a Deus. Ele morava em uma terra chamada Ur, e Deus o chamou para sair de sua casa e ir para um lugar que ele mostraria. Abraão confiou em Deus, e mesmo sem saber para onde estava indo, ele obedeceu. A promessa de Deus a Abraão era muito especial. Deus lhe disse que faria dele o pai de uma grande nação. Mas como isso seria possível, se Abraão e sua esposa Sara já eram idosos e não tinham filhos? Um dia, Deus chamou Abraão para sair de sua tenda e olhou para o céu. O céu estava limpo e cheio de estrelas, tantas estrelas que parecia impossível contar. Então, Deus fez uma promessa ainda mais incrível. Ele disse a Abraão: "E assim será a tua descendência." Deus estava dizendo que, assim como as estrelas no céu, os descendentes de Abraão seriam incontáveis. Abraão ficou admirado com o que Deus lhe disse, mas ainda não sabia como isso poderia acontecer, já que ele e Sara não tinham filhos. Abraão ficou pensando sobre o que Deus disse. Como seria possível? Deus estava prometendo algo grandioso, mas Abraão ainda não conseguia entender como aquilo se realizaria. No entanto, ele acreditava que, se Deus disse, seria a verdade. A fé de Abraão não dependia do que ele podia ver ou entender, mas da confiança que ele tinha nas palavras de Deus. Às vezes, nossa fé precisa ser assim também, em confiar em Deus mesmo quando não conseguimos ver como Ele vai fazer as coisas acontecerem. O fato é que Deus tem o controle de tudo. Mesmo quando as situações parecem complicadas ou impossíveis, Deus tem um plano perfeito. Abraão não sabia o que Deus estava preparando, mas ele confiava que tudo iria se cumprir no tempo certo. Deus sabia de tudo e, mesmo que Abraão não visse a resposta imediata, a promessa ainda estava de pé. Deus sempre cumpre suas promessas, mesmo quando demora ou parece difícil para nós. Apesar de todas as dificuldades e incertezas, Abraão manteve sua fé em Deus. Ele olhou para o céu cheio de estrelas e se lembrou da promessa de Deus. Quando Deus promete algo, Ele cumpre. Isso é algo importante para nós aprendermos também, e devemos confiar em Deus, mesmo que não vejamos imediatamente o que Ele vai fazer. Muitas vezes, as pessoas têm dificuldade em esperar pelo tempo de Deus. O céu cheio de estrelas era um lembrete para Abraão de que Deus estava trabalhando, mesmo que ele não visse tudo claramente. Podemos querer que as coisas aconteçam rapidamente, mas o tempo de Deus é sempre perfeito. Deus queria ensinar a Abraão que sua promessa era certa e que, mesmo que ele não visse a realização dela imediatamente, ela aconteceria. Abraão teve que esperar, mas ele não perdeu a fé. Ele continuou acreditando no poder e na fidelidade de Deus. E, assim como Abraão, precisamos aprender a confiar em Deus mesmo nos momentos de espera. Sua palavra nunca falha, e Ele cumpre tudo o que promete no tempo certo. A promessa que Deus fez a Abraão sobre a sua descendência é uma lição importante para todos nós. Deus nos promete coisas maravilhosas, mas Ele nos ensina a confiar no seu tempo. O céu estrelado que Abraão viu foi um símbolo de que, mesmo que ele não conseguisse contar todas as estrelas, sua descendência seria imensa, e Deus faria aquilo acontecer. Mesmo sem entender tudo, Abraão confiou, e isso agradou a Deus. Hoje, nós também podemos olhar para as promessas de Deus e lembrar da história de Abraão. Ele acreditou nas promessas de Deus, mesmo quando parecia impossível. Ele não sabia como as coisas iriam acontecer, mas confiou que Deus estava no controle. E assim também devemos fazer. Quando Deus nos promete algo, podemos ter certeza de que Ele cumprirá. Podemos confiar que Ele cuida de nós e tem um plano maravilhoso para nossas vidas. Por fim, Abraão nos ensina a ter fé. A fé não é sobre ver tudo acontecendo diante de nós, mas sobre confiar em Deus, mesmo quando não conseguimos entender como as coisas se desenrolarão. Quando olhamos para o céu e vemos as estrelas, podemos lembrar da promessa de Deus a Abraão e da fidelidade que Deus sempre tem com os seus filhos. Que possamos ser como Abraão, confiar nas promessas de Deus e ter fé, sabendo que Ele nunca falha.